O Leão de Sombra. A maldição de Cabo Verde. Dizem que algumas florestas não pertencem ao mundo dos vivos, e a mais temida delas fica em uma ilha pouco explorada de Cabo Verde, no coração da África Ocidental. Os moradores do vilarejo de Chã Negra chamavam esse lugar de Floresta Quimbala, a Floresta que Respira. Eles juravam que, à noite, as árvores se mexiam mesmo sem vento, que o chão pulsava como se tivesse vida própria, e que dentro dela vivia uma criatura tão antiga quanto a própria terra. Um leão gigante, maior do que qualquer animal já registrado. Um monstro criado não pela natureza, mas por magia negra. A lenda de Quimbala. Segundo os mais velhos do vilarejo, tudo começou há mais de 100 anos, quando um feiticeiro chamado Macondo, banido de todas as ilhas por suas práticas obscuras, se instalou no coração da floresta. Macondo era conhecido por sua obsessão em unir o mundo dos espíritos com o mundo físico. Ele dizia que a natureza carregava forças adormecidas, espíritos selvagens que podiam ser usados como armas. Ninguém ousava se aproximar de sua cabana. Fosse de dia ou de noite, o cheiro de sangue e incenso queimado dominava o ar. Macondo passava dias inteiros traçando símbolos no chão, murmurando palavras que ninguém entendia. Um dia, ele apareceu na aldeia carregando um filhote de leão órfão. Os moradores viram pena do animal, até perceberem que Macondo o tratava como se fosse parte de um ritual sombrio. Quando crescer, ele será mais do que um leão, dizia o feiticeiro. Ele será o guardião entre mundos. Por anos, o filhote cresceu sob feitiços, encantamentos e sacrifícios. Macondo alimentava a criatura com sangue e raízes mágicas retiradas da própria floresta. O leão cresceu rápido demais, forte demais, e seus olhos tinham um estranho brilho âmbar que não parecia natural. Diziam que Macondo conversava com ele e o animal respondia, não com palavras, mas com rugidos que faziam as folhas tremerem, mas nem Macondo conseguiu controlar o monstro quando ele enfim se tornou adulto. O leão mudou, ele cresceu além do possível, mais alto que um búfalo, mais largo que 2 cavalos lado a lado. Sua juba ficou negra como carvão e sua pele parecia absorver a luz ao redor. Os moradores começaram a ouvir rugidos pela madrugada que ecoavam como trovões. As cabras sumiam, os pastores desapareciam. E no chão, sempre o mesmo rastro, pegadas enormes, profundas, como se a criatura pesasse toneladas. Quando confrontado, Macondo apenas dizia: "Vocês não sabem o que despertaram." Ele não é apenas um leão, ele é a sombra viva de Quimbala. E então, numa noite sem lua, Macondo desapareceu. Alguns dizem que fugiu, outros que foi devorado pelo próprio monstro. A partir daí, a floresta virou território proibido, a Floresta Sombria. A Floresta Quimbala não era como as outras. Todos que entravam relatavam as mesmas sensações. O ar parecia pesado, o chão úmido demais, e as árvores tinham troncos retorcidos, parecendo rostos torturados. Os caçadores da região contavam que, quando a noite caía, era possível ouvir passos enormes, mas silenciosos demais para um animal tão grande. E mais assustador, às vezes, entre as árvores, 2 olhos âmbar brilhavam, observando, sempre observando. Moradores juravam que a floresta tinha voz própria. Às vezes, um sussurro, às vezes, um lamento, às vezes, um rugido tão grave que fazia o peito tremer. Ninguém mais ousava entrar, até que um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Os 4 que não voltaram, 4 amigos, Nailton, Djair, Mussa e Victor, curiosos e orgulhosos, resolveram provar que o leão sombrio era apenas superstição. Armados com lanternas e celulares, gravariam tudo para postar na internet. Entraram na floresta ao entardecer, rindo, provocando um ao outro. "Se esse leão existe mesmo, hoje ele vai virar a estrela do TikTok", brincou Djair, mas conforme avançavam, algo mudou. O som dos pássaros cessou. O ar ficou mais frio. As lanternas começaram a falhar, como se a energia fosse drenada. "Vocês ouviram isso?" perguntou Mussa, um estalo profundo, como se algo enorme pisasse em folhas secas. Eles seguiram o som, nervosos.
até que viram uma sombra gigantesca de costas para eles, respirando pesado. Vitor apontou a lanterna. A luz bateu na criatura, e o que viram nunca mais seria esquecido por quem ouviu a gravação encontrada depois. Newton, o mais corajoso do grupo, aproximou-se tremendo. O leão virou-se do rosto, e seus olhos eram duas chamas âmbar ardendo no escuro. O rugido que se seguiu destruiu a gravação em estática. Os corpos dos 4 nunca foram encontrados, apenas as mochilas, rasgadas, e arranhões profundos nas árvores, arranhões tão altos que nenhum animal comum poderia ter feito.